Eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais acontecer de fantástico nas redes sociais. E eu quero já abrir a provocação aqui. Ale, você já jantou? Já. Você já jantou mesmo? Hoje já tô. Não tá com fominha? Não. Porque senão eu ia sugerir pra você comprar um ingresso pra jantar com o Lula. Baratinho, hein? 20 mil reais. Quem não tem? E falaram que já está acabando os ingressos. Os ingressos estão acabando. O que você acha dessa história aí? Eu acho de um total absurdo, mas um absurdo tão grande. Mas eu queria lembrar vocês que essa mesma semana o MTST, certo? Ocupou, não vou nem falar invadiu, vou falar do jeito deles. Eles ocuparam o shopping Iguatemi ali da Faria Lima, certo? Reclamando justamente da fome. Não porque os brasileiros estão passando fome e tal, e o shopping Iguatemi Faria Lima, ele é um símbolo da burguesia brasileira. Meu Deus do céu. Nesse jantar que o Ricardo acabou de se referir, os ingressos começam com 3 mil reais só para você participar e eles vão até 20, certo? Foi um jantar oferecido ao ex-presidente Lula, agora o candidato dos pobres. A minha pergunta é muito simples, certo? Porque assim, se eu pudesse entrevistar o Lula, e se Deus quiser ainda vou ter essa honra de entrevistar ele, porque eu já o convidei. A minha primeira pergunta, e fica aqui o spoiler já para o pessoal dele já ir se preparando, é a seguinte. Há 3 anos atrás, nas eleições, o Mano Brown fez um discurso dizendo para o PT, jogando na cara do PT, que eles tinham que voltar para a base. A minha pergunta para o ex-presidente Lula seria, será que o senhor voltou para a base? Será que o senhor sabe aonde é essa base? Por que o senhor não sai às ruas? Por que o senhor vai fazer um jantar onde o ingresso mais barato é 3 mil reais até 20 mil reais o mais caro? Isso porque é para juntar o pessoal, já para poder ajudar na campanha dele. E é sempre bom lembrar que ele vai ter todo um belo e gordo fundo eleitoral. E tem mais uma coisinha também, certo, senhor ex-presidente Lula, que agora, infelizmente, está com Covid, se Deus quiser, está se recuperando, e vai poder mostrar a todos os brasileiros os 40 e tantos % que dizem que o senhor está na frente. Onde está o senhor? Onde está a sua base? E eu quero perguntar uma outra situação aqui pro Guilherme. Guilherme, olha que interessante. A gente sabe, já é público e notório, até julgado, que houve um esquema de corrupção muito grande. Será que o PT precisa passar o Pires? E mais engraçado ainda, você sabia que o maior número de contribuintes foram advogados? Você soube disso? Foram advogados, então as mesas ali vão estar fartas de advogados. Será que tem alguma coisa PT com advogados? Seu nome tá lá, Guilherme? O que você me diz sobre isso? E a OAB é bem esquerdista, a gente sabe disso também. Não, E aí? A OAB não é bem esquerdista. Sim, senhor. A Ordem dos Advogados do Brasil representa os advogados, evidentemente. Eu acho que não representa a esquerda ou a direita. O Alessandro Negão, aqui. O Alessandro Negão tocou em assuntos importantes, né? Ele fala da questão da fome. Esta semana foi divulgado índice que mostra que mais de 30 milhões de brasileiros ingressaram numa situação de risco falimentar. E nós voltamos, infelizmente, a ostentar números do início da década de 90. Ou seja, nesses últimos anos, o Brasil, nesse quesito de segurança alimentar, andou para trás. Nós tivemos um retrocesso social muito importante. Você sabe que a pergunta, Guilherme, peraí, você sabe que essa pergunta, ela teve Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Porque é o seguinte, a pergunta foi, você acredita que passará a fome, terá um problema em se alimentar? Não que naquele momento ela estava tendo, sabia disso? Que a pergunta foi essa. Não era o momento. Sempre tem uma jogadinha. Sempre tem uma jogadinha. Vamos entender onde ele vai chegar aqui. Eu acho que a questão ficou muito clara, né, em relação à vulnerabilidade das situações em situação de vulnerabilidade alimentar. E o que o Negão tocou com relação ao que os candidatos e os pré-candidatos estão fazendo, eu acho que deve importar a todos nós. Não é? Porque a maneira pelas quais eles vão se comportar com relação a como vão buscar financiamento de campanha, a como vão colocar as suas propostas, não é? A como vão colocar em relação a debates, se vão comparecer a debates ou não, como vão dialogar com as suas bases, eu acho que isso deve fazer toda a diferença sim. Porque não é só o pré-candidato A ou o pré-candidato B que devem dialogar com as suas bases. Todos eles devem dizer à sociedade o que farão
em relação aos próximos 4 anos? Quais são as suas propostas para desenvolver o país? Porque, veja, volto a repetir, nós andamos para trás em relação a muitos indicadores sociais. Então, seja o presidente Bolsonaro, que quer concorrer a mais 4 anos, seja o ex-presidente Lula, que quer voltar ao poder, sejam outros candidatos que querem se colocar, eles precisam trazer propostas concretas em relação a como vão tirar o país do atraso. Essa que é a verdade. E não em relação a quais pessoas vão a um jantar, porque isso, o presidente Bolsonaro também janta com pessoas ricas, com pessoas que podem estar presentes em outras situações de dúvidas com relação à honestidade. Isso eu acho que é secundário. Eu acho que é importante nós sabermos o que eles trazem como propostas concretas. Olha, é o seguinte, o Tomé, ele tá com ciricutico aqui, você não tem ideia. Não, é que ele tá com ciricutico, que ele tava, a mãozinha dele tava assim, ó, tremendo. Eu acho que o Guilherme, e eu quero ouvir o Tomé. Eu acho que o Guilherme tá confundindo o ex-presidiário Lula, que montou a maior facção criminosa da história do Brasil, com um ex-presidente. Nós estamos falando de um não é verdade. ex-presidiário. Nós estamos falando de pré-candidatos. Só na Petrobras foram 900 bilhões. A questão não é nem o valor que está se cobrando pelo jantar, é quem são as pessoas que vão estar nesse jantar. Porque uma pessoa hoje que apoia um presidente que assaltou o Brasil, que todo mundo sabe, podem esconder, ele pode estar solto, as decisões do Supremo Tribunal Federal podem ter devolvido os direitos políticos, mas todos no Brasil sabem que ele assaltou a nação brasileira. Isso é claro. E não foi só na Petrobras, foi no BNDES, ele colocou dentro das nossas instituições pessoas que defendem o que a esquerda fez ao longo desses anos. Nós sabemos disso. O país foi destruído. 14 milhões de empregos foram perdidos na época do PT. Uma das maiores crises da história. E nós conseguimos, graças a Deus, derrubar a Dilma. Porque foi o que precisava ser feito naquele momento no Brasil. E agora a gente comparar o presidente Jair Bolsonaro, como você está colocando, com o Lula, você me perdoa, Guilherme, mas eu não concordo em nada disso. Eu queria, Negão, aproveitar e fazer aqui uma consideração no Shopping Guatemi. Eu trabalhei no Shopping Guatemi. O Shopping Guatemi é um patrimônio de São Paulo, é uma grande empresa onde todos os colaboradores, independente de quanto ganham, de onde moram, da cor da sua pele, da sua expressão sexual, sempre foram respeitadas. É um grande gerador de riqueza, é um grande pagador de impostos. O que foi feito, o que foi falado, é um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida. Depreciar uma empresa que trata bem as pessoas e que gera riqueza, que é o que a esquerda faz. A esquerda, ela destrói a riqueza. Ela quer ver todo mundo de maneira igualitária na pobreza. Porque quando a pessoa começa a crescer, ela cria um pouco mais de conhecimento, ela tem um pouco mais de cultura, ela entende que aquilo lá não serve para nada. Então isso é um recado que eu queria dar muito claro para vocês. Em relação a cobrar de 3 a 20 mil reais, é o padrão deles, não tenha dúvida. A população na pobreza e os amigos sempre ricos. Deixa eu fazer uma pergunta pro Tomé. Tomé, o cara que vai num jantar para ajudar a campanha do Lula de 3 a 20 mil reais, ele está ajudando a campanha do Lula porque ele acredita no Lula ou ele está investindo comprando no um Lula? pedacinho do céu? Qual que é? Ele está ajudando ou ele está investindo? Eu, no meu ponto de vista, uma pessoa que tem um mínimo de cultura, saber o que foi feito pelo PT e continuar votando no PT, já é um grande absurdo. Uma coisa é a ideologia. Eu acredito um pouco mais na ideologia de esquerda. Ok, a gente tem que respeitar. É uma forma de crença agora. Você tá no PT, que assaltou o Brasil, é um grande absurdo. Eu tô com medo do Vilela, sabe por quê? Ele tá com uma cara de poker face. Eu tenho medo de pessoas que têm cara de poker face. Você não sabe se o cara tá gostando, se não tá gostando, se ele tá de acordo, se não tá. Vilela, e aí? Jantar, só advogado ali... Como é que é? Os caras invadem o Iguatemi, mas não invadem a festa do Lula. O que você tá achando dessa história? Você comprou ingresso? Olha, você comprou ingresso? Você tá lá? Você tá lá? Não tô. Esse jantar eu não vou estar presente, não tenho dúvida disso. Nesse que você vai estar em outro? É que eu convidei ele para... Eu convidei ele para... Jantar eu janto todos os dias, eu convidei ele para um fundi em casa. Por isso que ele tá falando. Esse não, mas com o Ricardo Ventura... Exato, com o Ricardo Ventura é sempre um prazer. Vamos lá. Mas, pessoal, 2 pontos que eu gostaria de salientar. Eu ouvi muito bem aqui o que o Alessandro falou, o que o Guilherme falou, o que o Tomé falou. Eu vejo que tem bons elementos, bons argumentos no que foi colocado. Agora, eu gostaria de tratar de 2 pontos especificamente. Primeiro, nós não podemos esquecer que uma das formas mais tradicionais de se arrecadar recursos para a manutenção de um partido político é através dos jantares, é através da realização de eventos. O PT, nesse caso, não está inventando a roda, ele está fazendo uma coisa que se faz há mais de 100 anos. Tá? Então, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. O partido vai, faz o seu jantar, arrecada recursos para manutenção de sua estrutura, para investimento nas suas candidaturas, enfim. Eu vejo isso como uma coisa natural.
Agora, o segundo ponto que eu gostaria de fomentar, porque eu vejo que essa é uma análise que tem que ser feita por todos nós eleitores. Há uns anos atrás, foi vendido para o eleitorado brasileiro que a salvação do país seria o financiamento público de campanha. E hoje nós temos quase 5 bilhões de reais que são gastos com o financiamento público. Isso, embora seja legal, e é legal, todos os partidos têm que se utilizar do recurso, porque o recurso está aí para isso. Hoje em dia é difícil arrecadar recurso privado para as campanhas eleitorais. Agora, isso foi algo que foi vendido, mas é algo totalmente irreal. A forma como os partidos políticos devem ser financiados e devem buscar construir a sua filiação, a sua forma de financiamento, é através de recursos privados, de doadores, de simpatizantes, de pessoas que tenham interesse, tenham vontade de contribuir com uma determinada causa. Então eu vejo que é importante esse discurso, é importante esse debate. Para que ter o financiamento público? O financiamento público, ele tira dinheiro de saúde e educação e coloca numa seara que é privada, que é a seara dos partidos políticos. Eu queria só fazer um último comentário aqui, até em cima do que o Cristiano falou. Eu concordo em parte com o Cristiano aqui. Não tem nada de errado em você fazer um jantar para você poder arrecadar fundos para o seu partido, entendeu? O problema é a cagação de regra. Esse é o problema, porque quando você é um partido que caga a regra pra caramba, como o PT faz, entendeu? Inclusive reclamando que tá faltando isso, tá faltando aquilo, e você já tem um fundo eleitoral tão gordo quanto o PT tem... A ostentação da classe média. A ostentação da classe média, o seu fundo eleitoral gigante. E vamos ser sinceros, gente, quem resolve financiar um partido da qualidade do PT, que já está recebendo fundo eleitoral... Não estamos vivendo num tempo onde os partidos não têm fundo eleitoral e aí faria total sentido você arrecadar de R$1 até 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais. Estamos falando de um tempo onde você aí, quando compra uma bolacha para o seu filho, você está ajudando a financiar esses partidos, que esse dinheiro que vai para o fundo eleitoral é dinheiro de imposto, entendeu? Então esse dinheiro foi arrancado de você e agora você está financiando a festa do PT. E vamos ser sinceros, você ir numa festa... para financiar o PT com tudo que a gente já viu, para mim não é ajuda, para mim é investimento. Eu queria fazer um comentário breve. Estão dizendo, né, que os ingressos quase acabaram. São 100 pessoas, gente. 100 pessoas. Os ingressos quase acabaram. Os ingressos quase acabaram. E eu tô achando que é fake news, porque sempre quando fala, olha, tá acabando o lote, vai virar. Aí, ó, de 3 mil já acabou. Agora só tem o de 10, vamos correr.